Fábio Vittar e começa agora a nossa videoaula. Nós vamos falar sobre a gametogênese, aparelho reprodutor masculino e feminino. Mas primeiramente, a gametogênese, o que ela é? Ela é um processo de formação e desenvolvimento dos gametas. Os gametas eles são as células reprodutivas de todos os indivíduos dotados da reprodução sexual. E são através das gônadas, que são glândulas responsáveis pela produção desses hormônios sexuais. Então, antes de mais nada, vamos definir o que é gameta. Gametas são células reprodutivas que, a partir do momento que eles se fundem ao útero, vão gerar um zigoto, que mais tarde vão gerar um embrião e todo o desenvolvimento embrionário. Então, gametas especificamente são células reprodutivas, né, nos indivíduos que dotam da reprodução sexual. Bem, eu vou falar agora sobre o aparelho reprodutor masculino. E tem algumas características principais do aparelho. Primeiro que o início e intensificação hormonal se dá na época da puberdade, entre 10 e 12 anos mais ou menos. O nome do processo de produção dos espermatozoides se chama espermatogênese, que a gente vai estar comentando mais para frente no vídeo. E também o nome do hormônio responsável por todo esse processo é a testosterona. Bem, agora eu apresentarei algumas peças do aparelho reprodutor masculino. Vamos começar com essa primeira peça, em que ele mostra, no geral, a parte externa do aparelho reprodutor masculino. A gente tem aqui o corpo cavernoso. O corpo cavernoso, ele é por dentro, ele é como se fosse uma espuma, que quando aumenta a circulação de sangue, ele faz com que o pênis fique ereto, no caso. Né? Aqui tem mais alguma outra parte, aqui ó. A parte de dentro a gente consegue observar melhor. Aqui seria um dos testículos, né? A função do testículo é produzir espermatozoides, e na verdade ele fica fora do corpo, ou seja, na parte externa. Por que isso? Pela questão da temperatura. Né? Ele fica fora para ter uma temperatura abaixo do corpo e assim ter um bom desenvolvimento dos espermatozoides. Um pouco mais aqui em cima a gente tem o epidídimo, né? O epidídimo ele tem a função principal de transportar esses espermatozoides do testículo para depois um canal mais para frente que a gente vai estar falando também. Aqui mostrar mais um pouco a parte do testículo no caso, e essa bolsa um pouco menor se chama a vesícula seminal, que vai produzir o líquido, né, também chamado de sêmen, em que ele vai passar pelos canos até chegar no testículo, e do testículo ele vai para os canais diferentes no caso. Agora vamos falar um pouco mais sobre o aparelho reprodutor masculino e cada parte que o compõe. Começando, a gente tem as vesículas seminais. Então vão ser elas que vão produzir o líquido seminal, que fará parte da composição do sêmen. Um pouco logo abaixo vai ter a próstata, ela que produz e armazena o líquido prostático, que junto com o líquido seminal e os espermatozoides dará a composição do sêmen. Um pouco mais abaixo ainda tem os corpos cavernosos. Esses assemelham-se com uma espuma, e quando esses espaços esponjosos ficam cheios de sangue, faz com que ocorra a ereção. Depois nós vamos ter os canais deferentes. São esses que possibilitam o transporte dos espermatozoides dos testículos até as vesículas seminais. Um pouco mais abaixo dos canais diferentes tem os epidídimos. Ele recebe dos testículos, armazena e libera no tempo certo os espermatozoides para os canais deferentes. E os testículos? Eles são responsáveis pela produção das células reprodutivas masculinas, os espermatozoides. Eles se localizam, né, em uma bolsa escrotal fora do corpo humano. Isso porque precisam ficar a uma temperatura abaixo da do interior do corpo, para que tenham um bom desenvolvimento. E por fim, a uretra. Ela possui duas funções. Primeiro, de ser o caminho de transporte da urina até o meio externo, e a segunda, de transportar o esperma também ao meio externo. Bem, vamos tentar explicar agora um pouco mais sobre a espermatogênese. Né? Então, no processo de espermatogênese, inicia-se com uma célula germinativa ou reprodutora 2N, diploide, ou seja, um par de cromossomos, que com o processo de mitose, esta célula germinativa irá gerar duas espermatogônias primárias, 2N. Depois irá repetir o processo, fazendo com que cada espermatogônia gere mais duas iguais, concluindo assim o primeiro período germinativo. Após essa etapa, inicia-se o período de crescimento,
em que cada espermatogônia irá gerar um espermatócito primário, 2N, ou seja, será um crescimento sem divisão celular. Importante lembrar desse ponto. Depois disso, através de um processo de meiose, esse espermatócito primário se dividirá, gerando 2 espermatócitos secundários. Agora, estas células passam a ser haploides, N. E com mais um processo de meiose, cada espermatócito secundário irá gerar 2 novas espermátides, também haploides, e com isso fechando o terceiro período, o chamado de maturação. E com a última fase desse processo de espermatogênese, inicia-se o período de diferenciação, em que cada célula espermátide finalmente irá gerar um espermatozoide, haploide, dentro do epidídimo, concluindo o processo de formação dos espermatozoides. Bem, vamos falar agora sobre o aparelho reprodutor feminino. Ele tem o início de formação ainda no período gestacional e só depois na puberdade, entre 10 e 12 anos, em que ele vai ter a intensificação hormonal, né? Os hormônios, na verdade, responsáveis pela essa formação é a progesterona e o estrógeno, no caso. O processo que dá a formação das células reprodutivas no aparelho reprodutor feminino é ovogênese ou ovulogênese, dependendo de como cada postor classifica. E também, diferente do sistema reprodutor masculino, no feminino nós temos um canal para a parte reprodutiva e um canal para a parte que vai eliminar as impurezas e tudo mais, né? Ou seja, diferente do masculino, que é um só. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o aparelho reprodutor feminino. Então ele é dividido primeiramente em 2 partes, interna e externa. Na parte interna ele vai ser composto por 2 ovários, 2 tubas uterinas, pelo útero e canal vaginal. Já na parte externa é composto principalmente pela vulva. E falar um pouco mais sobre cada parte do aparelho reprodutor feminino, vamos começar pela vulva, né? Então ela é a parte externa do órgão genital feminino, onde encontram-se também os grandes e pequenos lábios, o clitóris e mais alguns outros pontos. Depois a gente vai ter o canal vaginal. Então ele é localizado no colo do útero e a parte externa do órgão genital feminino. Um pouco mais adiante a gente tem o útero, que será o local onde o indivíduo irá se desenvolver, caso haja a fecundação, é claro. Depois tem os ovários, que são neles em que se localizam as células reprodutivas femininas, chamadas de óvulos. E por fim, as tubas uterinas. A função principal é de transportar os óvulos, que rompem os ovários, em direção ao útero. Esses são alguns dos principais pontos do sistema reprodutor feminino. Tem mais alguns outros, só que a gente não vai citar todos eles. E agora vamos tentar explicar um pouco mais sobre o processo de ovogênese, ou também chamado de ovulogênese. Então ele é um processo que inicia-se ainda no período intrauterino, ou seja, durante a gestação. E só na última fase, o de maturação, que com uma intensificação hormonal irá desencadear a menarca. Então nesse processo de ovogênese, assim como na espermatogênese, inicia-se com uma célula germinativa 2N, e que através de uma mitose irá formar 2 ovogônias, também diploides. Depois disso, cada ovogônia dá origem a mais 2 ovogônias, iguais, finalizando o primeiro período, o chamado germinativo. No segundo período de crescimento, uma ovogônia irá gerar um ovócito primário diploide. Nesta fase não ocorre divisão celular. Dando continuidade a este ovócito primário, através de uma meiose, gera um ovócito secundário e um glóbulo polar, ambos haploides. Para que isso possa ocorrer, houve uma intensificação hormonal que desencadeou a menarca e dando a possibilidade do ovócito primário gerar um ovócito secundário. Depois disso, com uma meiose secundária, um ovócito irá gerar um óvulo e um glóbulo polar. E aquele outro glóbulo polar anterior gera mais 2 glóbulos polares, todos estes haploides. Esse processo se repete mês a mês, ou seja, a cada mês o sistema reprodutor feminino gera um óvulo próprio para a fecundação. E caso não haja a fecundação do espermatozoide, este óvulo será descartado pelo organismo.